Iniciando então o nosso estudo de hoje, o Livro dos Espíritos, livro 2º, Mundo Espírito ou dos Espíritos, capítulo 4, Pluralidade das Existências. Nós vamos para o item número 6, Sexo nos Espíritos. Nós vimos no nosso encontro anterior a sorte das crianças após a morte, né? Nós estudamos no livro Cânticos do Coração, né? O segundo volume, um livro publicado pela Dona Ivone. Vimos um pouquinho algumas histórias, algumas situações, experiências vividas pelos espíritos nessa condição psíquica infantil, né? E agora a gente vai falar sobre o sexo nos espíritos. Ele é um tema que vem inserido nesse capítulo número 4, sobre a pluralidade das existências, porque trata, né, das diversas existências que nós temos aqui no mundo físico e, inevitavelmente, né, a sexualidade faz parte desse contexto, né, porque a nossa reencarnação na condição masculina ou condição feminina traz para nós ali uma série de experiências e necessidades individuais, de acordo com o tempo evolutivo, de acordo com a trajetória de cada um de nós. E, sem dúvida nenhuma, não apenas relacionado à questão dos espíritos, mas também relacionada à questão do psiquismo humano, relacionado ao psiquismo humano, o sexo é para nós, né, um tema bastante desafiador, porque a partir, né, desse ponto inicial de falar apenas do sexo, relacionado não apenas com a prática sexual, com os desvios da prática sexual e da própria sexualidade, nós temos ali diversas vertentes para seguirmos ali o nosso raciocínio. Obviamente, né, não vamos falar de um modo superficial, né, pelo fato de não sermos versados nesse assunto, né, não termos uma experiência profissional, uma experiência mais aprofundada, mas a gente vai tentar tratar do modo mais proveitoso possível. Eu tenho aqui também um pequeno vídeo, né, que nós temos um áudio, o vídeo, né, um trecho de um pinga-fogo, quando o Chico Xavier respondeu à questão da homossexualidade, a mesma coisa também de Divaldo Franco, porque esse também é um tema bastante palpitante nos tempos de hoje, né? Então, nós vamos falar aos poucos sobre essa questão, e aí vocês tendo alguma dúvida ou sugestão, né, de linha de raciocínio para a gente desenvolver, por favor, então, participem e contribuam, né? Então, inicialmente, nós temos aqui no nosso Livro dos Espíritos, esse item número 6, Sexo nos Espíritos. Kardec trouxe para nós aqui três questões apenas falando desse assunto. E o fato de ter apenas essas três questões não significa que seja uma questão superficial ou com pouco significado, né? Mas a forma como Kardec abordou aqui, a perspectiva que ele adotou para tratar desse tema, ele fala apenas com relação à personalidade que é adotada pelo espírito durante a sua reencarnação. Então o espírito pode reencarnar como homem, pode reencarnar como mulher, né, na condição de homem ou na condição de mulher, mas trouxe para nós exatamente a ideia da assexualidade do espírito, falando apenas, né, da questão moral, da questão psíquica, da questão intelectual, né, nem psíquica, né, mas mais da intelectual, do espírito. Então o espírito é um ser neutro dentro dessa condição, pelo menos na sua essência mais básica, mas obviamente nós temos ali então a influência da personalidade que faz com que os espíritos se comportem dessa ou daquela forma. Então nós vamos ler aqui as questões e vamos comentando também para termos uma compreensão um pouco melhor. Porque estudarmos sobre o sexo nos espíritos, lembrando que nós não falamos de sexo entre os espíritos e nem o sexo dos espíritos, nós falamos sobre o sexo nos espíritos, né? Exatamente na questão da personalidade sexual do espírito. Então, na questão número 200, Kardec já coloca essa primeira questão. Os espíritos têm sexo? A resposta, não como o entendeis, porque os sexos dependem da constituição orgânica.
Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos. Aqui, então, quando nós falamos sobre a questão da sexualidade dos espíritos, obviamente Kardec, quando fez essa pergunta, ele considerou exatamente o gênero, né? Trouxe para nós a questão do gênero, do sexo masculino ou feminino, a partir da nossa própria constituição orgânica. Então, quando os espíritos respondem que não tem sexo, não como ele entende, porque o entendimento de Kardec, assim como nós, é exatamente aquilo que nós vemos, aquilo que nós percebemos, o modo como nós nos sentimos. Então, o espírito, numa condição mais elevada, ele tem um comportamento diferente com relação a esse gênero, né? Muitas vezes até desconhecemos a condição dos espíritos mais elevados. Será que eles mantêm uma personalidade masculina? Será que eles mantêm uma personalidade feminina? Daqueles que se manifestaram, todos nós identificamos pelo nome e muitas vezes até por uma imagem, por uma descrição. Mas e aqueles espíritos mais elevados, na condição mais pura, por exemplo? No caso de Jesus, nós conhecemos porque ele, reencarnando, reencarnou na condição de homem. Inclusive, nós colocamos nesse ponto, né? Claro que é apenas uma suposição, mas baseada na realidade que nós vivemos. Imaginemos, por exemplo, Jesus trazendo a sua mensagem na condição de mulher, numa sociedade patriarcal como era aquela sociedade do Oriente Médio, e ainda é dessa forma em grande parte daquela região. Então, certamente, ele não conseguiria cumprir a sua missão. Então, ele reencarnou na condição de homem. Mas qual exatamente a natureza desse espírito, independente da sua personalidade adotada aqui no mundo físico? Aí nós desconhecemos. Por isso, para nós sempre nos baseamos naquilo que nós percebemos na nossa condição atual. Então, inicialmente, o sexo depende da constituição orgânica. O espírito, não estando vinculado a essa condição orgânica, né, ou seja, a sua essência, né, que não depende da constituição orgânica, então ele tem ali uma personalidade assexuada. E depois há entre eles amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos. Aí nós falamos exatamente da forma como os espíritos se aproximam, seja dentro dessa visão da sexualidade, no caso, por exemplo, né, na atração física, na formação dos casais, ou até mesmo pela afinidade dos sentimentos baseados, né, na amizade, no respeito, na reciprocidade dos interesses, enfim. Então, os espíritos se aproximam por esse motivo, né? O que nós temos hoje, que dá para a gente poder considerar também, é até mesmo a forma como a sociedade aborda a sexualidade hoje em seus diversos veículos, né, e também na forma como os indivíduos se relacionam. Então nós começamos a perceber que o sexo ele foi passando por fases durante o desenvolvimento das nossas sociedades. No passado havia aquela repressão, aquela imposição até mesmo religiosa, e essa repressão trouxe consequências seríssimas para os espíritos, né, que em encarnações seguintes vieram ali com muitos dos distúrbios provocados por essa repressão. Hoje nós temos um liberalismo, né, da erotização, da sexualidade, do comportamento, que para nós acaba sendo quase que natural, só que também traz as suas consequências. Não apenas consequências físicas, como consequências psíquicas, consequências afetivas. Porque por essa banalização do modo como nós vemos hoje, né, então nós temos essas consequências. Toda ação tem uma reação. E nesse campo da sexualidade, que mexe de uma forma muito mais profunda com o indivíduo, porque trata do seu psiquismo, trata dos seus sentimentos, isso depois repercute futuramente, né, na sua jornada. A Cindizinha colocou, né, ele teria sido morto nos primeiros meses de desenvolvimento da missão. Certamente que sim, né, porque até nós podemos ver, né, que até mesmo entre os apóstolos, só o fato de ter a ideia de que Maria Madalena fazia parte daquele grupo de 12 homens, né, imaginemos 12 homens sendo liderados por uma mulher naquele período. Né, então, mesmo que ele não fosse morto no início, ele seria completamente ignorado. Né, então, não teria feito a sua missão. Então, até mesmo nisso tem estratégia dos espíritos que devem observar. Então nós vemos assim, nos tempos atuais, né, isso exatamente,
Então, nos tempos atuais, nós temos, né, uma sociedade que está tentando aprender a lidar com essa questão da sexualidade. É um grande desafio para todos nós, porque os espíritos falam para nós sobre as questões morais. Então, dentro dessa base moral, nós temos que colocar todos os elementos, né, dos nossos comportamentos. Então, dentro da moralidade, eu tenho que falar dos negócios, eu tenho que falar da minha relação familiar, eu tenho que falar da sexualidade, eu tenho que falar da minha vida social, tudo dentro das questões morais. Só que pelo fato de nós não termos essa base bem construída, significa que todos os elementos que nós depositamos então sobre essa base, nós acabamos então tendo problemas. Porque nós vamos aprendendo através das experimentações. Vocês se lembram daquela mensagem, né, de Dr. Bezerra de Menezes, que ele fala que nós vamos então aprendendo através das tentativas de erros e acertos. Então nós vamos nos comportando inicialmente através da repressão, agora através da liberalização. Só que essa base moral ela está em processo de formação pelo fato de nós estarmos desenvolvendo aqueles valores mais básicos. Enquanto nós não tivermos essa base bem formada, todos os elementos então passarão por esses erros e acertos, por todas essas indefinições, essas dificuldades. E nós estamos vivendo essa fase agora. Para quem tem algumas poucas décadas de experiência de vida, dá para fazer uma comparação de como as coisas eram no passado, coisa de 30, 40 anos, e como é agora. O que passava na televisão, o que passa agora. Né? Basta a gente lembrar que a gente vai querendo conquistar essa liberdade, só que é aquela liberdade de você, por exemplo, oferecer uma carteira de habilitação para um adolescente. Não, mas ele tem direito a fazer isso. A pergunta não é se ele tem direito, é se ele tem condições de exercer, de lidar com esse direito. A questão da sexualidade é a mesma coisa. Todos nós temos liberdade para lidarmos com o nosso corpo, para nos relacionarmos com as pessoas do modo como nós bem entendemos. O grande problema é nós temos a capacidade de lidar com as consequências, como eu falei para vocês, né, biológicas, afetivas, psíquicas desse comportamento liberal. Então nós estamos assim aprendendo através dessas tentativas. Pelo que nós estamos vendo no nosso mundo de hoje, por esse comportamento que nós temos, né, das pessoas adultas, dos nossos adolescentes, das diversas situações que nós vemos hoje, da promiscuidade, vemos hoje, né, a questão da homossexualidade sendo muito debatida dentro da nossa sociedade, temos a gravidez de adolescentes, temos doenças sexualmente transmissíveis, tudo isso consequência desse comportamento sexual que nós temos hoje. Então nós estamos aprendendo a lidar com essas consequências, só que na verdade nós teríamos, como os espíritos dizem para nós, começarmos exatamente pela semente que nós plantamos. Plantando sementes saudáveis, nós teremos colheitas saudáveis. Só que nós, na verdade, hoje, nós estamos aprendendo, semeando de qualquer jeito e se virando depois com a colheita. Esses frutos que vêm amargos muitas vezes, frutos doces outras vezes. Então, essa questão da sexualidade é uma questão da nossa natureza espiritual atual, pelo nosso nível evolutivo. Agora, quando se fala sobre a energia sexual e essa sexualidade dos espíritos, né? Porque quando eles dizem para nós aqui que os espíritos não têm sexo como nós entendemos, significa que eles podem ter, então, essa sexualidade de um modo muito diferente dessa que nós temos aqui hoje. Já que o nosso comportamento depende dessa experiência biológica. Já os espíritos evoluídos não são dessa forma. Como será que eles se comportam? Vamos pensar, por exemplo, quando nós estudamos o livro Memórias de um Suicida, nós tivemos Maria como sendo ali a grande orientadora, a coordenadora dos trabalhos no Hospital Maria de Nazaré. Maria, para nós, era a mãe de Jesus, consequentemente era uma mulher. O espírito evoluído como ela continua mantendo essa personalidade feminina assexuada ou assexuada. Já que ela atingiu um grau evolutivo muito mais alto do que nós conseguimos conceber. Conseguimos entender, conseguimos imaginar. Então, por isso nós falamos, né, sobre a questão dos sentimentos. Então, na verdade, espiritualmente, nós somos adolescentes. Adolescentes que se apaixonam, adolescentes que se aventuram, adolescentes que desejam experiências, mas que não têm ainda responsabilidade para lidar com tudo isso.
Por isso as consequências tão dolorosas que infelizmente nós vivemos na atualidade. A Angelina perguntou, né, feminino e masculino só existe quando o espírito reencarna? É isso que nós estamos vendo agora, né, Angelina? Porque o comportamento que um espírito tem durante a sua encarnação, porque quando nós falamos sobre a presença de um espírito aqui no mundo físico, vivendo a sua sexualidade, nós temos que levar em consideração 4 aspectos importantes. Primeiro, a sua sexualidade no aspecto biológico. A mesma coisa, né, Miriam? Jesus ainda é menino, Jesus ainda é aquele jovem senhor de 33 anos. Nós ainda classificamos dessa forma. Dr. Bezerra de Menezes é aquele senhor idoso. Joana de Ângeles é aquela freirinha, porque ela se comporta dessa forma. Mas qual é exatamente esse elemento da sexualidade que cada um comporta? Como eles lidam com isso? Quais são as suas tendências? De que forma que eles se sentem influenciados por essa personalidade vivida aqui durante a nossa vida física? Então isso nós não conhecemos. Então, como eu falava para vocês, né, aqui então encarnado, o espírito inicialmente ele se depara com, não necessariamente inicialmente, mas o primeiro choque que ele tem é exatamente dentro do seu corpo físico. Então, biologicamente, ou ele vem com o organismo no sexo masculino, ou ele vem no organismo do sexo feminino. Eventualmente nós encontramos ali distúrbios genéticos que trazem, né, a formação ou a má formação de órgãos, né? Então, mas aí depois isso acaba sendo corrigido, né, cirurgicamente, ou até mesmo o espírito lidando com isso psiquicamente também. Mas biologicamente é a primeira experiência que ele tem. Então ele vai olhar para o seu próprio corpo, vai reconhecer seu corpo pela sua anatomia, pela forma como ele se manifesta. Esse é o primeiro ponto. O segundo é socialmente. Dentro de uma sociedade tradicional, o menino tem que se comportar como um menino e a menina tem que se comportar como uma menina. Não falemos aqui, né, dessa parte onde nós temos os problemas genéticos, né? Então, no caso, por exemplo, dessa má formação genética, dessa má formação dos órgãos genitais. Então, masculino ou feminino. Então, biologicamente, ele tem esse formato. Socialmente, ele deve se comportar dessa ou daquela forma de acordo com o seu organismo. Depois nós temos psicologicamente. O indivíduo se aceita daquela forma ou ele gostaria de ter uma experiência diferente. Aí é uma questão dele viver com ele mesmo e também se relacionando com outras pessoas. Isso aí faz parte do seu psiquismo. E depois espiritualmente. Qual é exatamente o histórico que esse espírito tem para se comportar dessa ou daquela forma? Então todos esses elementos devem ser somados naquilo que nós somos hoje. Então nós olhamos para nós mesmos, não somos apenas essa pessoa do jeito que ela é. Nós temos que agregar todos esses elementos para saber exatamente de que forma que esse espírito está se desenvolvendo. Então, vivendo aqui no mundo físico, como foi o caso, por exemplo, quando os espíritos falam, nós veremos aqui em seguida, sobre as reencarnações dos espíritos. Então nós veremos aqui no áudio, inclusive, do Divaldo, que ele fala sobre isso, os espíritos também já escreveram isso várias vezes. Um espírito que vive uma experiência, por exemplo, num determinado gênero sexual durante muito tempo, é muito natural que psiquicamente ele se condicione aos interesses, ao comportamento, às tendências daquele gênero. No momento em que ele muda de gênero para viver novas experiências, essa fase de transição ela é muito pessoal. Podemos ter espíritos que reencarnam trazendo tendências das suas vivências anteriores, tem outros que rapidamente se adaptam. Aí, para nós, não dá para dizer que existe uma fórmula pronta para dizer quem se comporta dessa forma ou se comporta de outra forma. Tudo isso vai depender muito de cada espírito, no modo como ele lida com essa transição de um gênero para outro, mudando, né, durante as suas reencarnações. Por isso perguntou se só existe quando o espírito reencarna, esse condicionamento psicológico que ele tem de viver daquela forma acompanha o espírito no mundo espiritual.
pelo menos durante esse período onde nós estamos nos desenvolvendo moralmente e intelectualmente. Como eu falei para vocês, desses espíritos mais elevados, como é que será que nós podemos classificar os seus gêneros? Porque quando nós olhamos, vamos fazer assim essa ideia de embaixo e em cima. Olhando daqui de baixo, nós vemos os espíritos do jeito que eles eram. Como a gente comentou há pouco, né? Maria, por exemplo, é um espírito do sexo feminino, Jesus é aquele jovem do sexo masculino, o outro era um idoso do sexo masculino, a outra era uma freira do sexo feminino, obviamente, né? Mas uma freira ali por volta dos seus 30 e poucos anos de idade, quase 40 anos. Então nós, olhando de baixo para cima, nós vemos os espíritos ainda de acordo com a personalidade terrena e o gênero sexual que eles tinham. Agora, e os espíritos, como é que eles se veem, como é que eles se comportam? Qual exatamente a sua realidade no mundo espiritual, nessa faixa mais elevada de evolução? Aí nós não sabemos. Então, provavelmente, para os espíritos, eles preferem deixar que a gente continue vendo-os dessa forma, porque fica muito mais fácil para nós do que complicarmos falando sobre essa assexualidade. Então depende muito desse condicionamento que nós temos. Então, esse sexo masculino e feminino nos acompanha no mundo espiritual, pelo menos durante essa fase em que nós estamos nos desenvolvendo. A Cindizinha colocou o estudo de gênero, que se tornou um tema polêmico mesmo entre os espíritas, né? É porque nós temos ainda, Cindizinha, não apenas o conhecimento que a doutrina espírita nos proporciona, mas nós temos também os nossos próprios valores. Né? Nós temos os nossos conceitos, nós temos os nossos preconceitos. Então, ler é uma coisa, você viver isso é outra. E também existe uma confusão muito grande sobre as tendências que cada espírito tem e o comportamento que ele tem, que é muito diferente. Porque nós podemos falar assim, você tem uma tendência a esta ou aquela, a esse ou aquele gênero, seja se o indivíduo é heterossexual, se ele é homossexual, e quando nós falamos de um comportamento promíscuo, tanto do heterossexual como do homossexual. Então nós somos envolvidos, né, por muitas situações que geram em nós sentimentos e ideias a respeito desses comportamentos. Então, por isso que se torna polêmico, de pensarmos, por exemplo, uma grande pergunta que fazem para os espíritos ou que fazem para os próprios espíritas também, né? Qual é a causa da homossexualidade? Lembrando que, voltando alguns anos no tempo, nós temos, por exemplo, o homossexualismo, que é um distúrbio de personalidade. E agora a homossexualidade, que é uma opção. Então, hoje já não é mais politicamente correto você falar de homossexualismo. Porque você está dizendo que o indivíduo tem um desvio de personalidade, tem um distúrbio psíquico. Agora a homossexualidade sendo aceita com mais naturalidade, entendendo exatamente, né, que é uma questão de escolha, uma questão de tendência que o indivíduo tem, e não mais uma doença, como se pensava antigamente e ainda se pensa na atualidade. Não temos aí milagrosos que apresentam curas para o homossexualismo como doença? Né? Então a homossexualidade para nós, ela é hoje algo que nós estamos aprendendo a lidar com respeito, a lidar com o próprio comportamento. Lembrando, por exemplo, que lá na década de 1980, quando a AIDS começou a ficar presente, né, a se manifestar na sociedade, era rotulado que os portadores da AIDS eram homossexuais, pelo modo como eles se comportavam sexualmente. E aí hoje nós vemos homens, mulheres, homossexuais, heterossexuais, não importa, é o comportamento que vai mostrar exatamente essa doença. Mas no passado havia esse rótulo. As pessoas eram taxadas, né, negativamente, pejorativamente, pelo comportamento sexual que tinha, de acordo, né, com o comportamento psicológico, diferentemente do seu organismo. Então havia todos esses problemas e nós ainda enfrentamos. E teremos ainda muita coisa para poder vivenciar. Muitas experiências nos esperam ainda no futuro, porque como eu falei para vocês, nós estamos desenvolvendo a nossa base moral. A partir da nossa base moral bem formada é o que nós vamos então tratar de todos os demais comportamentos que nós temos no nosso mundo hoje. Aqui então, depois dessa questão que nós lemos, né, que não tem sexo como nós entendemos, porque isso depende da constituição orgânica, nós vamos aqui fazer uma leitura, né, de um comentário
do espírito miranês, lá no livro O Livro dos Espíritos Comentados, falando sobre essa questão. Né? Vamos ouvir o que o espírito tem para nos dizer. O que os espíritos têm para nos dizer. Né? Lembrando que o trabalho que os espíritos fazem é sempre um trabalho conjunto. Dificilmente nós vamos encontrar um espírito que faz um trabalho solitário, principalmente quando é para essa questão dos esclarecimentos que nós recebemos. Né? Então ele diz assim para nós, né? Sexo dos espíritos, aqui ele coloca para nós, na questão 200. Essa pergunta é feita com frequência há muito tempo. Existe sexo nos espíritos. No entanto, ele existe nas condições em que se encontra a alma na escala da vida. As formas de sexo no mundo espiritual são variáveis, de acordo com a evolução do espírito. Podemos comparar com o amor na Terra. Quantas pessoas entendem que o amor é sexo e vice-versa? Na sequência evolutiva, no entanto, o amor transcende ao instinto e ao fator biológico, caminhando para as regiões superiores. O ato sexual é troca de valores na ordem natural da vida. E esses valores, essas trocas nas esferas elevadas, são de ordem divina, pelos sentimentos. No astral inferior, as almas ali se encontram ainda materializadas, e os processos sexuais são compatíveis com os da Terra, por vezes passando à luxúria, com práticas que os homens da mesma esfera copiam e transmitem para os sequiosos da animalidade nos caminhos da Terra. A pureza de sentimentos somente para os espíritos puros, onde as leis naturais vigoram em todo o seu esplendor. Para constatar o que falamos, pode-se observar os sonhos de muitas pessoas em regiões inferiores, usando e abusando do sexo como se estivessem no próprio corpo. O homem deve procurar sublimar o sexo na liberdade e no dever, porque ele é o instrumento das reencarnações, onde os espíritos se depuram, educam e aprendem, e, para bem dizer, abençoam os pais que os receberam com amor. Procuremos elevar cada vez mais os nossos sentimentos, deixando as cascas do passado inferior e compreendendo a necessidade do amor na sua qualidade divina, porque a verdade sempre nos dá condições de uma libertação eficiente. Não desdenhemos o sexo, mas compreendamos a sua missão entre os homens, não somente como indústria de roupas para os espíritos, mas como tarefa bem mais sublime de escolas, onde as almas se educam e se instruem. Os espíritos têm sexos, porém, devemos analisar as faixas de uso para que não pequemos em comparações gritantes e não transmitamos coisas erradas aos que estão despertando para os conhecimentos espirituais. Não nos esqueçamos do Cristo e daquilo que ele ensinou, dizendo aos seus discípulos que se amassem como ele os amava. Em tudo o que fizermos, esforcemo-nos para aprimorar no sentido espiritual do ato, pois o Senhor tudo vê e pode ajudar a quem tem boa vontade de servir. A doutrina espírita mostra que as leis de Deus em todos os ângulos, de modo a facilitar os entendimentos, e nesse entender com Jesus, a libertação ficará mais fácil, surgindo em todos os corações no bem uma alegria divina, embora na Terra, porque o planeta, de certa forma, é algo do céu. Onde estivermos, devemos começar a melhorar e entender o porquê da nossa passagem nesse mundo de provas. Se o homem usa sexo, deve analisar o seu objetivo e respeitar a sua missão no mundo em que vive, porque por todo o desregramento, por tudo que se faz fora da lei natural, responderá pelas consequências. Então, essa instrução aqui de Miramês ela é bastante importante e profunda para nós, porque nessa última passagem principalmente, ela fala simplesmente sobre a responsabilidade que nós temos. E quantos de nós estamos vivendo hoje as nossas encarnações trazendo consequências negativas daquilo que nós vivemos no campo da sexualidade no passado, seja através dos parceiros com que nós compartilhamos os nossos
desejos, as nossas tendências, seja das limitações do nosso corpo físico, seja dos nossos distúrbios psíquicos. Então, em todas as áreas, nós temos ali as dificuldades para lidar pelo fato de nós estarmos ainda nos desenvolvendo. Mas podemos imaginar no campo da sexualidade quantas lesões afetivas nós provocamos ou sofremos, quantos comportamentos desregrados nós tivemos e hoje somos chamados à força pelas leis naturais para nos reequilibrarmos diante dessas leis. Então é importantíssimo para nós essa passagem que foi trazida aqui no final. Então, a vivência da sexualidade é algo muito natural. Mas também é natural essa fase em que nós estamos vivendo, onde nós somos movidos muito mais pelos instintos do que pela razão. Mas nós estamos numa fase agora em que a razão começa a despertar para lidar com esses instintos e futuramente ver então aqueles sentimentos que são sentimentos mais profundos. Na próxima questão, 201. O espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher numa nova existência e vice-versa? A resposta sim, pois são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Mais uma vez, aquele que eu tinha chamado a atenção de vocês numa outra oportunidade. Para nós que estamos lendo isso hoje, e de tudo aquilo que nós entendemos sobre a reencarnação, sobre o comportamento e as tendências de cada um de nós, aquilo que nós planejamos na nossa programação reencarnatória, essa resposta é muito óbvia, é muito simples. Que o espírito que animou um homem, ele pode animar o de uma mulher e vice-versa, né? Animou o corpo de um homem ou de uma mulher e vice-versa, de acordo com suas necessidades. Mas quando nós pegamos essa resposta e levamos para a nossa sociedade, principalmente para aquele segmento que não vê a reencarnação como uma realidade, nós vamos entender que nós nascemos do sexo masculino ou nascemos no sexo feminino e tudo aquilo que acontece de desvios dentro dessas linhas programadas, nós vamos entender como distúrbio. E vamos querer punir, vamos querer corrigir à força. Então, lembramos que quando se fala em reencarnação, em sexo nos espíritos e a forma como ele reencarna, para nós é muito natural. Mas não é natural para o nosso planeta, por exemplo, onde a maioria das sociedades hoje não aceitam a reencarnação como possibilidade. Então, você nascer como homem ou como mulher é como se fosse uma questão de sorteio. Deus, então, fez aquela escolha para pensar, será que você vai nascer homem ou você mulher? Eu quero que você nasça dessa forma e você nasça dessa forma. Você vai ser o pai, você vai ser a mãe. Foi assim que Deus escolheu nessa visão, né, simplista que nós temos hoje. Mas quando consideramos a reencarnação, nessa resposta que era óbvia, mas nós percebemos que essa ideia óbvia traz para nós ali uma abertura de visão significativa do nosso mundo. Vai com Deus, Rose, bom dia, bom trabalho. Nessa visão do nosso mundo hoje, nós começamos então a encontrar soluções para uma série de questões que para nós são problemáticas. Como Kardec sempre lembra, a doutrina espírita traz para nós a chave para uma série de mistérios que nós encontramos hoje, para uma série de enigmas que nós encontramos hoje. De nós pensarmos exatamente, né, de nós vivermos o nosso comportamento mais dócil, mais agressivo, as tendências que nós temos no campo da sexualidade, né, a intensidade dessa vivência na sexualidade que nós temos hoje, aqueles que não dão tanta importância para a sexualidade, aqueles que vivem em função da sexualidade. Teve uma notícia chocante ontem, vendo ali, né, as notícias nas redes sociais, me deparei num jornal que publicava o seguinte, que o pai açougueiro decepou a mão do filho porque ele era viciado em sexo. Provavelmente relacionado com masturbação, provavelmente relacionado com algum tipo de comportamento, e o pai, então, tão desesperado, decepou a mão do filho. E mostrava assim, e não era um filho adolescente, devia ter por volta ali de uns 24, 25 anos de idade. Ele estava numa maca com a mão toda enfaixada, tinha acabado de ser decepado. E aí então, quando nós começamos a olhar, nós vamos pensar, aquele indivíduo é um doente. E aí então, quando nós começamos a olhar na visão espiritual, nós pensamos, espera aí. Aquele jovem teve um comportamento no passado extremamente desequilibrado,
trouxe essa tendência para os tempos atuais, se encontra ainda numa condição evolutiva ainda muito atrasada, por isso dominado por esse instinto, e aí então vivendo todas essas consequências. Olha só, uma notícia tão gritante como essa, tão impactante, nós encontramos solução compreendendo o espírito no seu processo evolutivo, de acordo com essas necessidades e tendências. Cindizinha colocou, é possível, por exemplo, que um espírito tenha tido uma experiência masculina na encarnação anterior e na outra imediatamente posterior nasça num corpo feminino e totalmente adaptado a ele, sem nenhum conflito? Tudo é possível, Cindizinha. Nós temos que pensar assim, o espírito vai reencarnar dessa ou daquela forma, de acordo com sua necessidade, e o seu comportamento psíquico vai depender exatamente do seu grau de equilíbrio. Se ele vai, por exemplo, desenvolver uma tendência que pode ser missionária, em que ele não seja provatória, porque a prova é sempre imposta, é sempre muito difícil, a expiação principalmente, né? Então, essa imposição traz para nós essa série de dificuldades. Então, o espírito pode passar por essa transição de uma forma muito natural. Porque ele viveu ali a sua vida, né? Inclusive nós falamos de polaridades, né? Há aqueles que estudam sobre a polaridade dentro da sexualidade, falando, por exemplo, de pessoas que têm uma polaridade feminina, não significa, não estamos falando de comportamento sexual. Nós estamos falando, na verdade, sobre essas tendências de polaridade. Nós temos mulheres, por exemplo, que são mulheres que são muito mais aventureiras, muito mais corajosas, muito mais determinadas, muito mais até autoritárias. Aí vão dizer então que tem uma polaridade masculina. E ao mesmo tempo nós temos homens que são muito mais dóceis, muito mais tranquilos, mas cada um vivendo dentro do seu campo de ação. No sexo masculino ou no sexo feminino. Não falamos na questão da homossexualidade. Então, cada indivíduo pode transitar de uma polaridade para outra de uma forma muito natural, ao mesmo tempo que ele pode viver também alguns distúrbios de adaptação. Mas aí então cada indivíduo traz ali uma resposta muito subjetiva. Bom dia, Regina. Bom dia, Sol de Netuno. Pergunto por que a ideia mais difundida que explica a homossexualidade é essa, a de inversão de sexo e encarnação muito próxima, né? Mas o que é colocado, Divaldo vai falar sobre isso, Cindizinha, no final a gente vai ouvir, né? Eu já até adianto para vocês, já passo um spoiler aqui. Ele fala assim que um espírito, quando ele vive durante muito tempo, muitas encarnações numa polaridade, e ele muda, ele acaba trazendo um pouco dessa tendência. Agora, quando são encarnações breves, o espírito é muito adaptável. É que hoje nós pensamos assim, quando você nasce desse jeito, você morre desse jeito. No mundo espiritual, os espíritos têm ali uma visão muito mais ampla. Ele pode, por exemplo, voltar no seu passado e rever reencarnações, rever comportamentos, fazer novos planejamentos. Então, ele tem uma liberdade de pensamento exatamente pelo fato de não ter essa fixação da sexualidade que é imposta pelo nosso corpo físico e pela própria sociedade que nós vivemos hoje. Então, o espírito é capaz de lidar com todo esse lado psíquico dele de uma forma muito mais simples. Claro, os espíritos que se encontram em equilíbrio. Porque nós temos aqueles espíritos que acabaram reencarnando, por exemplo, trazendo tendências de existências anteriores e reencarnando na atualidade num corpo físico diferente, num gênero diferente, e ele traz esse comportamento do seu passado. Mas podemos imaginar, por exemplo, um espírito que vivia de uma forma muito promíscua no passado. E aí então houve essa mudança de polaridade para que ele pudesse novamente se regrar, novamente ter um comportamento diferente, mas ele tem uma dificuldade muito grande de lidar com isso. E ele vai demorar não apenas uma existência, mas várias existências. Né? Exatamente, né? São várias encarnações em conflito com uma. Então, se você está tão acostumado a fazer aquilo que depois você pensa em fazer diferente, mas vai depender muito do grau evolutivo do espírito. Nós encontramos, por exemplo, me recordo de uma questão que foi colocada para o Chico, que perguntaram se ele era homossexual. Ele falou, não sou homossexual. Mas aí você vê um homem que fala com aquela tranquilidade, demonstra aquela fragilidade física, não tem relacionamento com outras pessoas. O fato dele não se interessar pelo sexo da forma como a sociedade se comporta, não significa que ele não perceba outra. É mais ou menos
é a ideia que nós temos de religiosos e ateus. Porque os religiosos dizem assim, quem é ateu é quem gosta do diabo. Ah, mas se o ateu não acredita em Deus, por que ele vai acreditar no diabo? Mas é aquela visão que a gente tem. Então, quando você vê um indivíduo, seja homem, seja mulher, que não se interessa pelo sexo do modo como a sociedade geralmente tem interesse, não significa que ele tem interesse no sexo oposto. Que na verdade é uma visão preconceituosa que nós temos. A mesma coisa aconteceu com o Divaldo. Muitas pessoas que, por exemplo, têm antipatia por ele ou pelo espiritismo o rotulam como homossexual. Aí então essa é a grande questão que nós encontramos hoje. É o julgamento que a sociedade faz baseada nos seus modismos, baseadas nos seus conceitos, para comportamentos de pessoas que não se comportam do modo como elas se interessam. A Miriam colocou para nós, eu acho que isso não é uma questão fechada ainda, são muitas as questões que envolvem. Não seria uma forma. Nós estamos descobrindo agora essa ideia, né, Miriam? Podemos imaginar que a doutrina espírita ela existe para nós aqui, no modo como ela foi elaborada há mais ou menos 160 anos, e para nós é a primeira vez que nós temos contato com a ideia da reencarnação, com a ideia da vivência em sexos, em gêneros diferentes. Então, estamos aprendendo agora. E qualquer tipo de rotulação que nós fizermos para determinarmos uma ideia, nós estamos caindo num grande equívoco, porque para nós são grandes descobertas. O que eles trazem para nós, principalmente esses estudiosos, como é o caso do Chico, como é o caso do Divaldo, do Raul Teixeira e dentre outros, falam exatamente isso, que essa questão da sexualidade é uma mudança de gênero, que o espírito vivenciou de uma encarnação para outra, sendo que a encarnação anterior exerce uma influência muito maior do que a atual. Essa é uma visão geral que nós temos hoje. Agora, a partir dali, como a Miriam lembrou, muitos são as variáveis que vão sendo somadas aí nessa questão. Sol colocou para nós, né, mas enquanto se evolui cada vez mais distante fica essa tendência, é isso? Porque a gente lembra o seguinte, que quanto mais o espírito evolui, mais distante ele fica da sua natureza animal. Então a gente lembra que o comportamento sexual nós vemos em qualquer documentário. Você assistir um documentário de passarinho, você vai ver o passarinho tendo relação sexual. Né? Então é uma questão reprodutiva, instintiva, é uma necessidade da perpetuação da espécie. Agora, conforme então nós vamos chegando nesse estágio humano, nós trazemos essas tendências ainda do comportamento. E conforme nós vamos evoluindo, mais distantes nós vamos ficando, porque o espírito começa a viver muito mais a razão, muito mais o sentimento, e começa a ter domínio pleno sobre o instinto. Lembrando que um espírito puro não é um espírito que não tem mais instinto. O espírito puro é aquele que tem pleno domínio dos seus instintos. Então, quanto mais evolui, menos influência ele sofre desses seus instintos. Chico até colocou, é complicado entender todo o registro da caixa preta de um ser, né, principalmente aquele que está desequilibrado. É aquilo que nós falamos, Chico e Teco. Muitas vezes nós vemos ali uma situação no nosso meio, e aí então nós queremos fazer um julgamento analisando aquela pessoa, aquele indivíduo. Se nós não conseguimos entender nem a própria história, a nossa própria história, como é que a gente é capaz de fazer um julgamento da história do outro? Aí nós apontamos e falamos assim, porque aquele indivíduo, ele nasceu daquela forma porque ele viveu aquilo. Aí nós olhamos para o espelho e falamos assim, mas e a sua vida, como é que é? Por que você é desse jeito? Por que você tem essa aparência? Por que você reencarnou aqui com aquelas pessoas? Por que você vive essa ou essa situação? Não sabe, quer dizer, nós não sabemos nem a nossa história. Mas é claro, né, nós sempre temos essa ideia de fazermos um julgamento alheio, é uma coisa muito natural no ser humano no estágio em que ele se encontra ainda. A Angelina colocou, né, a visão espírita das distonias mentais, né, livro de Jorge Andréa, muito bom. Tem um detalhe que você me chamou a atenção agora, Angelina, que eu até ia comentar com você e acabei esquecendo. Nós vemos hoje muitos livros espíritas que falam para nós sobre a questão da sexualidade. Nós vemos, por exemplo, né, Dr. Jorge Andréa, nós vemos André Luiz, nós vemos Emmanuel, nós vemos Joana de Ângeles e outros espíritos e outros estudiosos também falando sobre a sexualidade. O detalhe é que nós lembramos que inicialmente, embora os espíritos tentem trazer para nós uma visão que seja imparcial, e eu falo imparcial porque parcialmente a nossa própria sociedade já tem ali a sua cultura, a sua visão.
Então os espíritos procuram falar para nós exatamente sobre o equilíbrio, sobre o controle, sobre muitas vezes até o espírito se distanciar dessa tendência, tudo com o objetivo de manter o equilíbrio psíquico. Só que nós lembramos o quê? Que todos esses autores são autores que foram da década de 1940, 1950, 1960. Dá para a gente ter uma ideia exatamente de qual era a cultura naquela época. Imaginarmos, por exemplo, Emmanuel falar de sexualidade. Emmanuel, durante muitas gerações que ele vivenciou, ele teve conflito para poder controlar a sexualidade e até mesmo viver de uma forma reprimida, inclusive na última encarnação, que ele era um sacerdote. E aí, qual é exatamente a opinião de um espírito que viveu essas experiências? Essa mesma liberdade que nós temos hoje, que nós encontramos com toda a naturalidade? Obviamente que não. Ele vai colocar de uma forma muito mais incisiva a necessidade que o espírito tem de se controlar e não deixar que essas tendências o dominem. Só que, na verdade, nós ainda temos uma dificuldade muito grande de lidar com tudo isso. Como eu falei para vocês, nós somos adolescentes que estamos agora lidando com as responsabilidades e consequências das nossas ações, principalmente no campo da sexualidade e da afetividade. Deixa eu ver aqui, a Cindy colocou lá em cima, né, Dr. Andrei Moreira tem uma abordagem muito boa sobre esse assunto, né? Pena que o livro dele, Homossexualidade à Luz do Espírito Imortal, é tão difícil de compreender, né? A Miriam lembrou também, né, tem palestra dele sobre isso, ele questiona inclusive a tese do conflito pela inversão, apresentado por muitos como um dogma, né? Então a gente lembra que não existe nada de dogma para nós, não existe nada fechado ainda, né? Como foi lembrado pela Miriam. Tudo ainda, para nós, está em processo de estudo e descoberta. Muitos de nós, mais uma vez, estamos em contato com essas ideias pela primeira vez. Não adianta a gente querer pegar uma descoberta de uma hora para outra. Lembrou aqui ainda a Miriam, né? Ele sugere, inclusive, que devemos evitar o termo visão espírita sobre a sexualidade, porque ele ainda porque ainda não existe a concordância universal, mas seria sobre a ótica do espírito imortal, né? Porque é interessante também quando se fala sobre a visão espírita de alguma coisa, dá a impressão de que as outras visões estão todas erradas e só a visão espírita é nova. É como se nós criássemos, né, a ciência segundo o espiritismo. A ciência é a ciência. Então nós temos ali os estudos em várias áreas que procuram entender a influência da sexualidade sobre o ser humano. Né? Nós temos várias e várias consequências, inclusive muitas delas até um tanto quanto trágicas, relacionadas com a sexualidade. Basta lembrar, por exemplo, né, questões do suicídio, questões da infidelidade, questões da própria promiscuidade, dentre outros. Né? Tudo isso como consequência da sexualidade. A Miriam lembrou também, né, agora virou moda nas redes sociais, visão espírita de tudo, né, temos que ter cuidado, exatamente. Né? Então não é visão espírita, é a visão correta. Nós estamos tentando encontrar a resposta correta para todas essas questões que nós estamos apresentando. Próxima questão para nós aqui, vamos para essa 201, né, como foi colocado aqui, então. O espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher numa nova existência e vice-versa? Sim, pois são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Vamos lá então para Ramatiz, o que ele diz sobre isso? Troca de corpos é o título da sua mensagem. Um instantinho. Tá. Diz assim então. Os espíritos trocam de posições quantas vezes lhe forem necessárias, no que tange ao corpo físico de homem ou de mulher. Um espírito que animou muitas vezes um corpo de homem pode perfeitamente animar em outras oportunidades corpos de mulher. Espírito, na profundidade do termo, não tem sexo. O sexo se apresenta no perispírito diferenciando e, ao mesmo tempo, ajustando a matriz da carne como homem ou mulher. No entanto, mesmo no perispírito, ele pode desaparecer pela sublimação do espírito. O pensamento é tudo no mundo espiritual. Ele pode criar e desfazer instantaneamente o que quiser no seu corpo perispiritual.
No mundo espiritual não há reprodução de corpos pelos processos da Terra, pois os corpos são criados pelo pensamento, de acordo com a elevação da alma. A alma não reproduz alma, somente Deus a cria. Essa receita divina se encontra dentro do seu coração de amor. Os corpos materiais de todos os reinos geram outros corpos. Mesmo assim, o material para esse espetáculo maravilhoso, só Deus o pode criar. Somente Ele dá vida a tudo que existe e o que é o que podemos dizer. O espírito é como uma chama, e a sua forma, para que se possa ter uma ideia, mesmo pálida, é como a água que toma a forma da vasilha onde é depositada. Ele é uma luz, cuja qualidade ainda não se pode saber por escapar às mais elevadas deduções do saber humano. Aqui só uma pausa antes da gente continuar. Essa definição que ele trouxe ela é muito interessante. Que coloca o espírito como sendo água. Você coloca ele no recipiente, ele toma aquele formato. Ou seja, você pega uma garrafa com desenho masculino e uma garrafa com desenho feminino e coloca água dentro. No momento que você troca de recipiente, essa água também se adapta. Só que essa adaptação, aí a gente entra nos pormenores, né, que é exatamente a questão do psiquismo do espírito que vai manter, né, aquele formato durante um tempo ou vai rapidamente se adaptar a uma nova forma. Sexo, como se pensa ainda, é para corpos inferiores, servindo ao espírito nas mesmas condições. O espírito, na medida da sua elevação espiritual, vai abandonando todos os instintos inferiores, e quando não os abandona, compreende o modo pelo qual deve usá-los. Uma faca tem uma missão muito importante nas mãos hábeis de um açougueiro. No entanto, quando portada por uma criatura ignorante, pode provocar desastres inúmeros. Assim o avião, a bomba, o carro, etc. O homem, sem educação espiritual, distorce suas próprias possibilidades de elevar-se, às vezes, com o seu próprio corpo. Um espírito pode perfeitamente renascer em corpos de homem, depois retornar quantas vezes forem necessárias em corpos de mulher, se precisar das permutas na multiplicidade da vida. Precisamos estudar mais, e a quem deseja se instruir, sempre apresentam em seu caminho os meios. No mundo espiritual, continuamos a estudar todos os assuntos, porém, a diferença é que as anotações espirituais são sinceras e nunca nascem de interesses mesquinhos. Não vivemos à procura do ouro nem prata para nos sustentar, nem vestir. O único dinheiro do nosso plano é o ouro do amor. Esse é o alimento da alma em todas as faixas das nossas necessidades. Por isso que Jesus nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele nos ensinou a viver na terra, dando início à vida espiritual. De outra feita afirmou: eu sou o pão que desceu do céu. E frente à samaritana afirmou: se beberes da água que eu te der, nunca mais terás sede. Se queremos ser livres, libertemo-nos pelo amor. Aí encontraremos a felicidade pelas pegadas do Mestre dos Mestres. Então aqui Ramatiz trazendo para nós mais essa instrução. A próxima questão, aqui apresentada por Kardec, questão 202. Quando somos espíritos, preferimos encarnar num corpo de homem ou de mulher? A resposta: isso pouco importa ao espírito. Depende das provas que ele tiver de sofrer. Aí, mais uma vez, eu coloco, né, essa é sempre uma opinião que eu tenho, porque respostas como essa falam naturalmente de espíritos já esclarecidos. Se perguntarmos para muitos espíritos que estão no plano espiritual, fixos, né, fixados em suas mentes, um determinado comportamento de gênero, ele tem prazer disso, ele gosta disso, ele vai querer, obviamente, continuar com esse comportamento. Então, não é um pouco importa bastante para esses espíritos. Né? Kardec coloca como comentário: os espíritos encarnam-se homens ou mulheres, porque não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social,
oferece-lhes provas e deveres especiais e novas ocasiões de adquirir experiências. Aquele que fosse sempre homem só saberia o que sabem os homens. Né? Aliás, aproveitando o dia de hoje, né, que é o Dia Internacional da Mulher, ou das Mulheres, né? Nós ainda temos uma dificuldade muito grande sobre os atributos de cada gênero em termos de comportamento dentro da sociedade. Nós pensamos, por exemplo, que o homem é mais força, o homem é mais razão, a mulher é mais sensibilidade, a mulher é mais delicadeza. Então nós colocamos esses rótulos, né, em cada um dos gêneros, mas na verdade nós estamos ainda bem na superfície de entender a potencialidade dos espíritos vivendo esses gêneros. Os homens têm comportamentos, né? Lembra Pepeu Gomes, ser um homem feminino, né? Não fere o meu lado masculino. Então, temos ali a sensibilidade, temos ali a delicadeza, temos a força em todos os espíritos. Alguns gêneros se mostram mais frágeis, outros gêneros se mostram mais fortes dentro de determinado campo de ação. Mas nós ainda estamos assim muito superficiais de simplesmente julgarmos que como homem você vai ser racional e mulher você vai ser sentimental. E aí nós pensamos, quer dizer que a mulher não pode ser racional e o homem não pode ser sentimental? Então essa visão que nós temos ela é ainda muito patriarcal, de lembrar que as mulheres são aquelas mulheres dóceis, mulheres sensíveis, que vão esperar o marido em casa e cuidar dos filhos. E o homem é aquele ser forte e racional que vai se tornar o provedor da casa. Então a gente vê que esse tipo de ideia ainda é uma ideia que já foi bastante superada. Ou que precisa, na verdade, né? Não foi ainda. Porque quando nós vemos hoje nessa desigualdade dos direitos, né, dos gêneros que nós temos hoje, nós vemos claro que as mulheres ainda sofrem muito, exatamente por essa visão, por esse comportamento de que os homens são ali os grandes poderosos e as mulheres são sempre aquelas mais frágeis e sensíveis. Então, enquanto isso, vocês estão, né, lutando arduamente para conquistar aquilo que é de direito de vocês, né? Mas a visão que nós temos hoje. Exatamente o que Kardec coloca. Então, quais são exatamente os ensinamentos ou os atributos que são desenvolvidos num espírito quando ele vive somente num gênero? E o outro gênero, o que pode oferecer para ele? Aí nós estamos ainda aprendendo. O Tico Teco lembrou, né, é o mesmo caso do sofrimento. Como entendê-lo sem nunca ter sofrido? Por aí também. Né? O Brás colocou lá em cima. Já imaginou manobrando uma cozinha, tanque de roupa? Brás, eu já comentei sobre esse documentário. É um documentário que foi produzido, não lembro se foi pela BBC de Londres, que falava assim, homens não sabem passar a ferro. E esse comportamento, esse documentário, mostra exatamente a capacidade de serem multitarefas das mulheres e o homem, ao mesmo tempo, só sabe fazer uma coisa. Né? Então isso foi uma experiência que foi feita e realmente mostrou. Né, que a mulher fala ao telefone, pega o filho no colo, frita um ovo e o homem passa uma roupa e quando toca o telefone a roupa queima. Né, então mostra o quê? Uma capacidade, né, de gerenciar crises e gerenciar situações que o cérebro feminino tem, né, segundo esse documentário, claro. Né? Pois é, né, Andréa? Então você está passando roupa, tocou o telefone, você olha para o telefone e a roupa queima. É assim que funciona com os homens. O Brás colocou, né, até eu chego para gelar, porque cozinho muito mal, até para fritar um ovo, né, pois é. E a Miriam colocou, né, mas não é para medir forças, é para unir forças, né, pois é, também, mesma coisa. E o Zé colocou, né, em medicina legal temos em sexologia, caracteres primários e secundários mais os hormônios, né. Então quando a gente fala da biologia, exerce uma influência muito grande nesse comportamento. Porque a ciência fala para nós exatamente isso, né? Que quando você, até mesmo, né, nós encontramos isso hoje quando se fala sobre a transexualidade, que é um tema bastante polêmico na atualidade hoje, né? Nós tivemos, por exemplo, no meio esportivo, nós temos uma atleta num time daqui de São Paulo que é transexual jogando numa equipe feminina. E ela vai batendo todos os recordes de pontos, de fundamentos e tudo mais, né? Então, o argumento é que as taxas hormonais dela, após a reposição, estão em níveis aceitáveis. Né? Então, mudar a taxa hormonal não significa que você vai mudar a fisiologia do organismo.
Então ainda tem ali vários elementos que influenciam também no comportamento do indivíduo. A Cindizinha lembrou, nessa visão patriarcal do homem ter que ser necessariamente o fortão racional, prejudica o próprio homem, prejudica a própria sociedade como um todo, né? Hoje pela manhã, no telejornal, falava exatamente sobre isso, né? Que as mulheres têm mais formação do que os homens, em termos de formação acadêmica, de especialização, mas são, né, colocadas sempre numa função limitada. Então, na verdade, o que foi colocado por uma mulher que foi entrevistada, uma empresária, e muito justo aquilo que ela falou, ela dizia exatamente isso, né, que a nossa sociedade está perdendo grandes talentos, simplesmente por achar que aqueles determinados cargos devem ser ocupados só por homens. Então é assim que nós vemos hoje, né? Na faculdade eu me lembro que a gente estudava que muito mais mulheres fazem curso superior do que homens. Hoje tem uma diferença, né? Mais mulheres do que homens nesse nível. Só que as posições são ocupadas por essa minoria. Essa maioria, com todo esse potencial, acaba sendo preterida. Lamentavelmente, né? Porque é a nossa visão ainda assim. Porque no passado, quando o nosso planeta era administrado, né, pela força bruta, obviamente que o homem sempre se sobressaiu. Fisicamente superior. E para isso basta a gente ver, por exemplo, né, quando a gente coloca isso, que o homem é fisicamente superior, a gente fala assim, vamos olhar nos resultados dos Jogos Olímpicos, por exemplo. Nós veremos claramente que os resultados do sexo masculino são superiores ao do sexo feminino. Mas agora, conforme o tempo foi passando e a nossa sociedade foi se tornando cada vez mais civilizada, essa parte bruta já não tinha mais sentido. Até porque a tecnologia hoje para nós permite que as mulheres façam qualquer função que o homem faz simplesmente apertando um botão. Mas na nossa mente a ideia ainda é essa. O homem manda, a mulher obedece. E isso está sendo, né, quebrado, há muito sacrifício, mas ainda há muito a se fazer. O Zé lembrou aqui agora também, né, que as mulheres estão crescendo, né, cresceram significativamente dentro da parte da aviação civil, aviação comercial, né, aviação de caça. Então, estão aí, cada um ocupando seus espaços. Hoje de manhã mostrou uma mulher que era condutora de trens, a outra que dirigia um trator, outro que era piloto, e assim, vai formando, né? A Andrea lembrou, inclusive, esse ano será o primeiro a abrir o curso de PQD, né, que são os paraquedistas do Exército. Então, a mesma coisa também. Estão ocupando espaço, né, porque enquanto a força bruta prevalecer, o homem sempre vai se destacar. Quando a razão começar a se fazer presente, aí então a coisa vai mudar. Vamos analisar aqui então o texto, né, para a gente poder finalizar a avaliação de Ramatiz a partir desse comportamento, desse texto de Kardec. A escolha do sexo, né, Kardec perguntou se poderia escolher esse ou aquilo. A Cindizinha lembrou, né, a simples ideia de que o homem não chora, por exemplo, é uma ideia machista. Tem a ver que talvez gere conflitos interiores e emocionais nos próprios homens, sim. Não tenhamos dúvida disso. Toda essa repressão, né, de sentimentos, de emoções que os homens acabam sofrendo no decorrer da evolução, né, geram sem dúvida nenhuma esses conflitos. Vamos aqui então, escolha do sexo. Muitos sentem dificuldades em aceitar a expressão espírito errante, pois ela deixa a ideia de que o espírito não tem pouso certo, estando a perambular pelo espaço sem obrigações que lhe correspondem à personalidade. Contudo, a doutrina dos espíritos nos mostra, através dos tempos, as condições dos espíritos, suas moradas e o que fazem no mundo espiritual, construindo a sociedade de espíritos após o túmulo. Convém a todos os espíritas estudarem e meditarem na vida futura, para que novos conhecimentos venham a cair em suas mãos. Não podemos generalizar o assunto. Tem almas que ficam onde determinar sua conduta. Porém, os sérios se encontram sempre em colônias, trabalhando para seu adiantamento em favor dos homens e dos espíritos desencarnados sem condições de compreenderem o objetivo primordial da vida, que poderiam ser aqueles classificados como errantes. Assim como os homens civilizados vivem em sociedades,
obedecendo a leis que lhes acham mais convenientes, que assegurem a paz e protejam a comunidade, assim são os espíritos desencarnados. As organizações humanas são cópias imperfeitas trazidas do mundo espiritual. Todos os reinos, para terem vida melhor, se organizam e obedecem às leis daquela faixa. O espírito, no mundo espiritual, nem sempre escolhe as modalidades da sua reencarnação. Ele precisa passar pelos processos que lhe trazem a paz espiritual. Seja como homem ou como mulher, assegura a consciência iluminada que todos os caminhos nos levam à tranquilidade espiritual. O fator tempo é o mestre de todos os dias, e por ele vamos acordando todos os valores que Deus nos deu por misericórdia. Em toda a época de fechamento de ciclo, como a que se aproxima da Terra, aparecem grandes tribulações. É a concessão de Deus aos espíritos de várias qualidades morais, que descem à Terra e muitos deles se melhoram num ambiente de esperança. Também no mundo espiritual, a movimentação é muito grande nesse sentido. Os benfeitores já sabem o que vai acontecer e estão preparando o lugar para a avalanche de espíritos que irão desencarnar de uma vez, dentro de provações coletivas, preparando espíritos para trabalharem no socorro espiritual. O trabalho é gigantesco, mas a casa é grande, e Deus é a fraternidade, é Deus sempre Pai amoroso. Nas proximidades do planeta já se encontram milhares de prontos-socorros espirituais preparados. É nesse sentido que o amor cresce, e a fraternidade toma caráter amplo, na sua amplitude de ser caridade em ação permanente. Toda catástrofe traz melhoras em si, pelo susto e, por vezes, o medo. Os homens procuram melhores caminhos, e no arrependimento e na busca, encontram Jesus com os braços abertos, dizendo: Vinde a mim, que eu vos aliviarei. Além de aliviar, ele, o mestre dos mestres, instrui e nos dá condições para conquistar a felicidade. Esse é o objetivo da vida. Ou seja, resumindo, o objetivo da vida, todos nós sermos felizes. De que forma que nós alcançaremos essa felicidade? Cada um trilhando o seu próprio caminho. As experiências dentro do campo do gênero, as experiências dentro do campo social, dentro do campo afetivo, dentro do campo profissional, acadêmico, cada um vivendo suas próprias experiências. Então, se nós entendermos que nós estarmos aqui hoje, nessa condição, faz parte desse nosso processo evolutivo, e que não importa a condição em que nós estamos, seja numa condição masculina, seja na condição feminina bem definida, seja na vivência da homossexualidade, não importa. Se o espírito não viver com amor aquilo que ele está experimentando, ele sempre vai criar situações dolorosas. Não importa. Então hoje nós temos desses temas, que são sempre para nós desafiadores, no sentido de sermos caridosos, sermos generosos, sermos inteligentes, esclarecidos para abordarmos, como é, por exemplo, o campo da homossexualidade. Nós temos aí vários detalhes que são colocados, como, por exemplo, a união de homossexuais, a união homoafetiva, inclusive o novo termo que vem sendo colocado para nós, já não é mais a homossexualidade, mas a homoafetividade. E tem uma diferença significativa, porque a homossexualidade, ou heterossexualidade, fala do interesse que o indivíduo tem pelo sexo oposto, não pela pessoa que ele vai amar, não pelos sentimentos que ele tem por outra pessoa. Então, quando nós falamos em homoafetivo, nós falamos de duas pessoas que se gostam, que, naquele momento, estão vivendo gêneros semelhantes. Mas o interesse que eles têm de se aproximarem é interesse afetivo, e não simplesmente a atração sexual. Então, ainda essa ideia da homossexualidade e da heterossexualidade é uma visão antiquada que a nossa sociedade ainda usa, valorizando apenas o interesse do sexo, embora antiquada no sentido de não ser devidamente complementada pela homoafetividade e heteroafetividade. E nesse caso, a homoafetividade e a heteroafetividade, elas são primárias e as consequências secundárias é a relação sexual.
Agora, quando você fala em heterossexual, o primário é o sexo. Por acaso você pode gostar ou não da pessoa. Então nós também estamos começando agora a entender a importância do sentimento. Duas pessoas que se gostam, não se gostam apenas porque se sentem atraídas fisicamente uma pela outra. Essa atração física faz parte, né, um elemento, uma composição a mais que ajuda nessa aproximação, mas ela não é a principal. Do contrário, nós não teríamos, né, pessoas que vivem durante anos, né, dentro desse amor, no campo, por exemplo, da homoafetividade. Então estamos aprendendo a lidar com tudo isso. Tudo para nós, esses comportamentos novos, essas experiências novas que nós estamos observando aqui na nossa sociedade, são sem dúvida nenhuma desafios morais muito grandes para cada um de nós. Morais, afetivos e sociais. Então a situação está aí. A pergunta é como nós vamos lidar com tudo isso? O sentimento existe em mim. Como eu vou lidar com esse sentimento que está tão presente dentro de mim? Esses são os desafios que nós temos, né, daqui para frente, né, a partir do momento em que nós começamos a ver o espírito como elemento principal. Então, pessoal, fechando por aqui o nosso estudo de hoje, eu ia colocar para vocês então aquele áudio do Divaldo, mas eu praticamente coloquei mais ou menos aquilo que ele fala nesse vídeo, né, classificando todos esses pontos. Né, então, o que o espiritismo tem a dizer de tal assunto? Né, então, o espiritismo, na verdade, procura trazer para nós exatamente aquilo que faz parte de uma lei natural. E essa lei natural é baseada principalmente no amor. Então tudo que é feito com amor, amor por si mesmo e amor pelo semelhante, é sempre bem-vindo e sempre necessário. E esse auto-amor, que é uma necessidade que cada um de nós tem, ele está ainda em desenvolvimento. Porque quando nós falamos em auto-amor, ele se confunde, né, de uma forma muito sutil com o egoísmo, né? Então eu me amo tanto que eu quero fazer isso, mas eu não penso nas consequências que vai ter sobre o outro. Então o amor por mim mesmo, fazer tudo aquilo que é importante para que eu seja feliz. E amar o outro, né, como a mim mesmo, se eu me amo tanto assim, esse mesmo amor que é tanto deve ser também voltado para o outro. Então se o amor prevalecer em tudo aquilo que nós fizermos, não tenhamos dúvida nenhuma que nós estamos no caminho certo para a felicidade. O Tico Teco lembrou aqui, né, os dois gêneros devem somar e não dividir, disputando um contra o outro. É a competitividade natural que nós ainda vivemos aqui na nossa sociedade. Cindizinha lembrou, recentemente surgiu o termo demissexual, que diz respeito às pessoas que só sentem atração sexual caso tenham algum tipo de ligação emocional, psicológica, intelectual com o outro. Né? Aí são os modismos, né, da nossa sociedade, né? Nós temos aqueles jovens que não se mostram fotos, né, em revistas, de jovens que se aproximam sem nenhum interesse sexual. Tem aqueles que sentem interesse sexual sem relação afetiva. Tem aqueles que querem relação afetiva com o sexo oposto, com o mesmo sexo. E aí a gente vai vendo agora que com essa liberdade que a nossa sociedade hoje vai desfrutando, nós vamos vendo assim situações completamente novas, inéditas para nós. Algumas delas vão prevalecer se elas estiverem dentro dessa lei natural. Outras vão desaparecer, vão ficar apenas a título de modismo. Né? Então, vamos esperar que ainda tem mais coisa para vir aqui no nosso meio. Né? Saímos de uma fase de muita repressão, de muita violência afetiva, violência sexual. Né? Agora entramos numa fase de liberdade e estamos aprendendo a lidar com ela. Vamos ver de que modo que nós vamos... o que nós vamos aprender com tudo isso. Então, encerrando por aqui o nosso encontro de hoje, pessoal. Nós estudamos então sexo nos espíritos, como eu falei para vocês. Essa era uma abordagem superficial que nós estávamos fazendo, né? Porque haveria necessidade de um conhecimento profissional, de um conhecimento espiritual muito maior, né? Então, que não é o nosso caso, então, apenas para poder instigar aqui a nossa curiosidade, né? O nosso